E aí, então, começando com boa noite para essas pessoas maravilhosas que acompanham essa jornada aqui da MAVE, né? A Milena, a Carla, a Rosalva, a Ana Paula, a Carol e mais uma galera aí que não pôde estar aí conosco, né? Uma turma grande que, enfim, a vida tá difícil, né? Tá difícil, os compromissos estão grandes, a luta pela saúde, não é? Para manter, a luta nas relações familiares, as encrencas todas, não é fácil. Mas tamo junto, tá? Milena, Carla, Carol, Ana Paula, Rosalva, aqui é um lugar que assim que a gente tenta dar a mão um pro outro e vamos caminhando. Tamo junto, tamo junto. Isso aí, Milena. E olha, especialmente para minha querida amiga Milena. A gente conversa muito, né? Às vezes eu dou uma ligada para Milena, a gente troca e-mails. A Milena me ajuda nas minhas lutas, eu tento fazer o que eu posso no caminho inverso. E assim com todo mundo, né, Milena? Tem que ser assim com todo mundo. É. É. E a gente cai e tem que levantar na calçada escorregadia, né, Carla? Com o gelo escorregadio, a gente vai tem que cuidar para não ajudarmos alguém a levantar e a gente cair junto. Quer dizer, tem que ter atenção, metaforicamente falando também, em ajudar, em levantar e ajudar as outras pessoas aí pela vida fora, né? Mas estamos junto. Isso é o que importa. Tamo junto. Então, minhas amigas, nós estamos chegando já no fim, tá? Da obra do Trigueiro. Poxa, uma jornada aí bacana demais, maravilhosa de aprendizado, não é? Hoje aqui, o capítulo é o 24 da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, que é o Antropoceno e Ecocídio. Capítulo bem bacana. Não vamos nos alongar assim demais aqui, em respeito ao descanso de todas vocês. Então, eu estou tentando fazer aqui, das tripas coração, para sintetizar um pouco aquilo que é tão difícil sintetizar, né? Mas a gente tenta. Assim, o Trigueiro fala, minhas amigas, então, da origem da crise ambiental, não é? Ele fala que essa crise ela é causada pelo ser humano, a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita, e aí já começa na polêmica aqui, tá? E vocês, por favor, vocês têm todo o caminho aberto para criticar e para dizer, não, Roberto, tá, aí não, né? Tá indo longe demais. Façam isso sempre, tá? Porque eu aprendo, vou aprender, todo mundo vai aprender com isso. Então, assim, a espécie humana é a causa da origem, é a causa da crise ambiental e ela é feita, diz o Trigueiro, segundo as escrituras, não é? A imagem e a semelhança de Deus. Minhas amigas, eu estava estudando para preparar isso e aí eu cheguei numa linha de raciocínio que é o seguinte: se nós pegarmos ali o Velho Testamento, os dois terços iniciais, vai, do Velho Testamento, nós vamos perceber um Deus um tanto estranho assim. É clássico isso, a gente sabe, o Deus do Velho Testamento é um Deus raivoso, rancoroso, ciumento, invejoso. É bem humano, né? Bem humaninho. Aí me veio essa ideia aqui em conexão com o Trigueiro. E vindo essa ideia, essa capa que está aqui de um livro que está na tela, é um livro, eu não vi, eu não li, tá? Eu só li o resumo. É tipo como se fosse um comic books, é um livro de quadrinhos, história em quadrinhos, contando histórias constrangedoras do Velho Testamento. E tem várias, tá? Pelo amor de Deus, tem várias. Tem muita história constrangedora. Por isso que eu acho interessante quando o Trigueiro fala, né? Nós somos a origem da crise e somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se for esse Deus do Velho Testamento, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Querem ver um exemplo? As uma, duas, três, sete pragas do Egito que Deus rogou, né? Para aquela turma. Olha o desastre ambiental que Deus do Velho Testamento fez com essas pragas. Vejam só. Vejam se não tem um paralelo com a humanidade mesmo, né? Ele transformou a água as águas do rio Nilo. Oh, acho que Deus do Velho Testamento está afetando a minha garganta para não falar isso, mas eu vou falar. Água transformada em sangue
Ele transformou as águas do Nilo e as fontes em sangue. Tudo isso para convencer o faraó a libertar os hebreus, tá? Que está lá na Bíblia, tá? Por favor, tá ali até a passagem do lado, tá? Ele infestou de rãs o Egito, ele fez um desequilíbrio ecológico do ecossistema gigantesco, infestou o Egito de rã. Piolhos de areia, tá lá em Êxodo, tá tudo a origem aqui, tá? Os piolhos que infestam homens e animais, causando grande desconforto, quer dizer, mexeu também, desequilibrou a cadeia alimentar de novo. Enxurrada de moscas, que mais? Doença nos animais, no gado, praga, sabe? Nos animais, desequilibrou toda a cadeia alimentar, desequilibrou todo o ambiente social também. Feridas, úlceras, teve de tudo, tá? Teve de tudo, tá lá no Velho Testamento. Então, assim, se nós somos mesmos feitos à imagem e semelhança do Deus do Velho Testamento, então tá explicado muita coisa. Tá explicado muita coisa. E eu tenho que ter um cuidado para falar isso, porque os mais radicais aí, né, sei lá, do Velho Testamento vão me chamar de, vão me queimar na fogueira. Se tivesse fogueira, me queimariam na fogueira. Mas tá aqui, a relação tá meio lógica, tá aqui, sabe? Tá muito estranha essa relação. Enfim, seguindo aqui adiante, no capítulo do Trigueiro, ele fala das grandes extinções, e assim foram 5 extinções, uma há quase meio bilhão de anos atrás, acabou com 85% das espécies. Teve aquela, tem um nome estranho, tá? A extinção do Ordoviciano, são os períodos geológicos, os períodos da Terra longínquos, né? A segunda extinção foi do Devoniano, que foi mais ou menos 370 milhões de anos atrás, e assim também grande quantidade, extinguiu 22% das famílias de espécies, 57% dos gêneros e 75% das espécies propriamente ditas. Houve um extermínio. Então, assim, também. E é tudo movimentos da natureza, natural, tá? E vocês veem um mapa aqui, em cada um desses cartazes, que é o mapa da conformação dos continentes naquele tempo. O continente era totalmente diferente, não era como é hoje. Depois teve a extinção do Permiano, mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Também varreu 95% das espécies marinhas, por exemplo. E aí as causas das extinções naturais são, assim, inúmeras. Se eu vou entrar no mérito, a gente vai longe aqui, sabe? Mas tem de tudo, erupções vulcânicas, desequilíbrios, enfim. Natureza, foram causas naturais. Num resumo, assim, foram naturais. Teve a extinção do Triássico-Jurássica, 201 milhões de anos atrás, também extinguiu 80% da fauna continental, foi também uma devastação. E teve aquela dos dinossauros, 66 milhões atrás, que essa foi por conta do espaço, não é? Aquele asteroide que caiu ali na região do México, do Yucatán, não é? Do Golfo do México. Minhas amigas, me desculpem, né? Hoje eu estou irônico demais. Do Golfo do México, que é aquele nosso, o presidente lá daquele país da América do Norte quer chamar de Golfo da América, né? Não, é o Golfo do México, caiu lá. E aí extinguiu os irmãos dinossauros. E a sexta extinção, que está em andamento, que aí tem a nossa digital, não é? É provocada aí pelo homem mesmo, e acelerou muito desde a Revolução Industrial até agora. E tem aquela extinção que eu costumo dizer, essa invenção minha, tá? Da minha cabeça maluca, que é a sétima extinção, tá? Grande extinção que está acontecendo individualmente dentro da barriguinha de cada um de nós. Porque nós temos um monte de seres vivos nos intestinos, que são as bactérias, enfim, que são importantíssimas para a nossa saúde física e mental, inclusive, porque elas produzem, o trabalho delas produzem dopamina, serotoninas, uma série de substâncias que combatem transtornos como, por exemplo, a depressão, não é? E a ciência nos diz hoje que se as bactérias digerirem uma dieta à base de plantas, é a ciência que está dizendo, tá? Não é o ecochato vegano do Roberto. Se nós comermos muito, muito mais plantas, essas bactérias vão produzir essas substâncias que combatem a depressão. Então tem um monte de estudos acadêmicos dizendo isso.
E nós estamos em meio a essa sétima grande extinção na barriguinha de cada um de nós. Por quê? Por conta da carne, principalmente dos ultraprocessados, sabe? Salsicha, linguiças, embutidos. E minhas amigas, você não faz ideia, eu me entupia disso antes de ser vegetariano. Era assim, era um negócio bárbaro. Eu parecia um nerdental, sabe? Eu comia muito disso. E é só por misericórdia divina que até agora, com 56 anos, não me aconteceu nada com a saúde, sabe? Porque eu comi muito disso. Muito, 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 muito. Enfim, ó, chegou nosso querido Miguel. Oi, Miguel da área. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Ativista. Opa! Muito bom. Claro, cuidado, tá? Atenção aí no trânsito, por favor. Precisamos de todos vocês muito vivos, muito, muito vivos e fortes. Então a gente está falando do capítulo, está falando do capítulo 24 da obra do Trigueiro, Antropoceno e Ecocídio. Começou bem agora, tá, Miguel? Aí, os minutinhos aí anteriores, amanhã eu já vou subir para o site da MAVE e a gravação, aí pode ficar na mesma página. Aqui a gente falou das extinções, as grandes extinções, as cinco primeiras que foram natureza, a sexta e a sétima que é nossa. Está conosco, está conosco. A extinção das espécies e a extinção da flora bacteriana. Muitos dos que comem ainda ultraprocessados estão extinguindo a flora bacteriana e essa extinção é grave, é gravíssima para a nossa saúde física e mental. Então eu costumo dizer que essa é a sétima grande extinção. E olha a nossa digital ali, ó. Digital do Homo Dito Sapiens. Ô, fala minha amiga Ana Paula, diga aí. Ai, sim. Isso. Bah, e quem quiser, fale mesmo com a Ana Paula, porque a kombucha. E agora a Ana Paula colocou uma pulga na minha orelha, né? Bactérias e tal. Mas talvez as bactérias não resistam e elas entrem vivas no nosso organismo. Então talvez nós não façamos mal a elas. Colônias, né? Hum, também tem. Hum, hum, interessante. Não, não sabia não. Legal. Hum, interessante.
Sim. Muito bom, muito bom. E é gostosa a bebida, a kombucha. Eu gosto. Ela é gostosa, ainda por cima ela é gostosa, saborosa. Muito bom mesmo. Bom, antropoceno, né? O André Trigueiro fala de antropoceno nesse capítulo. Esse gráfico aqui, bom, é o gráfico da grande aceleração, né? Uma tabela, não é um gráfico da grande aceleração. Não vou entrar no detalhe, tá? Não forcem a visão de vocês, não se cansem desnecessariamente. Eu não vou passar todos os itens, mas aqui estão comprovações, né, concretas da nossa digital nessa era chamada de antropoceno, porque antropo, homem, seno, era. É a era do ser humano agindo, agindo para o bem, agindo para o mal, desequilibrando sistemas, esgotando recursos e tal. Então, para vocês terem uma ideia, população. População em 1950 era de 2,5 bi de pessoas. Hoje já está em 8 bi, praticamente. Aumentou mais de 200%. O consumo de energia em joules EJ, é joule, é alguma coisa joule que eu não me lembro da aula de física, mas é uma quantidade grande de energia por ano, tá? Em 1950 eram 100 EJs, e-joules, e em 2015, que é o número aqui desse gráfico, 514, subiu 400%. E assim vai. Nós vamos sempre, o crescimento do desgaste, da exploração em determinados itens, nessa coluninha bem da direita, que é o percentual, comparando hoje com 1950, é sempre gigantesco. Produção de plástico, toneladas métricas por ano. Eram 2 toneladas métricas em 1950, e nós já estamos aí, já passamos de 400, com certeza, 400 milhões de toneladas métricas, 18.950% a mais. Ou seja, está aqui, né? Está aqui, está claro. Isso mostra que o sistema, a premissa do nosso sistema no qual vivemos hoje, é uma premissa que é insustentável, é a premissa do crescimento constante, sabe? Crescimento constante, PIB crescendo, produção industrial crescendo, população crescendo, e aí população crescendo, cresce o mercado, cresce as indústrias que têm que suprir esse mercado, enfim, é uma cadeia, não é? Então as premissas do sistema estão absolutamente tortas, não é? Para um planeta que tem recursos finitos, né? Muito finitos. Então, assim, o Trigueiro fala que nós alteramos de tal maneira o clima, a biodiversidade, os oceanos, toda a configuração dos oceanos, a biodiversidade, e estamos produzindo tanto lixo, entre outros fatores de desequilíbrio ambiental, que não seria mais impossível explicar esse planetinha chamado Terra sem tratar do homem, do ser humano, e sem tratar dos impactos que nós geramos nesse planeta. Essa questão do lixo, não é? Eu não vou me lembrar agora qual a região de Portugal. É tanta informação na minha cabeça que é tão limitada. Há um movimento em alguma região de Portugal, agora que eu não me lembro qual, eu acho que é mais para o centro-sul, de um determinado, enfim, governo local que quer ampliar o lixão, o aterro sanitário, que é duplicar ou triplicar. Então a população ali está se mobilizando para que não se parta para essa solução paliativa e que se ataque as causas, né, de tanto resíduo, enfim. Então para vocês verem, então assim, mobilização cidadã tem jeito, é um dos caminhos inevitáveis, não é? Para evitar esse disparate, esse descalabro. Então, o que diz o Espiritismo? Encontro com a Paz e a Saúde, né, da Joana de Ângeles. Ela nos fala que a inconsciência em torno da vida, abuso de recursos naturais, exagero industrial do crescimento infinito. Olha só como Joana está atualizada. Prepotência de algumas nações que respondem
pelo estrago da terra hoje, não é? Uh, respondem pelo estado em que se encontra a terra, ameaçada e sem meios de superar toda essa encrenca, caso não sejam tomadas medidas, Joana fala, salvadoras, urgentes em favor da vida. Tudo isso. E ainda acrescido de uma crise moral que estamos vivendo, né? E que assalta o homem, a mulher dos últimos tempos, como fala a Joana. Tudo isso faz com que nós vivamos e façamos as nossas vidas acontecerem, né, individual e coletivamente, como se não nos importasse o futuro, como se nós não estivéssemos ou não fôssemos estar presentes, se reencarnarmos aqui, lá adiante no futuro, como se não importasse o bem-estar das gerações, não é? Futuras também. Então, assim, Joana de Anjos novamente sendo muito clara, não é? Tão clara nessa obra, gente, que essa obra aqui, ela será em combinação com a obra Ecologia Profunda, a ecosofia, que a gente já tratou aqui várias vezes, vai ser objeto de estudos do grupo Amave Brasil, porque lá a Amave Brasil já venceu essa obra aqui do Trigueiro, já venceu a obra do Vila Raga, do desenvolvimento sustentável e o papel dos espíritas. Agora vamos entrar numa terceira jornada que vai ser o estudo duplo. Vai ser fantástico, fantástico. Das duas obras, da obra da Joana e da obra da Ecologia Profunda. E olha, promete, as conexões que vão sair dali prometem, prometem. Ecocídio. O Trigueiro fala de ecocídio. Ele diz que refere-se à destruição em larga escala de ecossistemas ou danos muito graves ao meio ambiente que podem levar à perda significativamente da vida em uma determinada região, determinado país, determinado continente. E assim, o termo, a etimologia é a seguinte: oikos, vem do grego, né? Tudo do grego. Oikos é casa e kaidere é matar. O grego oikos e kaidere é do latim, matar. Então significa literalmente matar a nossa casa. Aniquilar, assim, desequilibrar para valer a nossa casa. E aí o Trigueiro traz um exemplo muito interessante, que é o exemplo do elevador lotado, do elevador mal usado. É muito legal esse exemplo que o Trigueiro traz. Ah, alguém colocou alguma coisa no chat aqui, Jesus. Ah, Carol, tá. O Trigueiro fala assim: lembremos-nos do exemplo do elevador. É como na estrutura projetada para transportar, é como se nessa estrutura do elevador, transporte vertical, configurada para carregar 10 passageiros, entrasse 10, 15, entrasse 15, 20, sabe? E assim, quando se desrespeita o cálculo do engenheiro projetista, o que vai acontecer? Desgaste das peças, risco de colapso, risco de encrenca. E esse videozinho aqui, esse aqui é um videozinho de um filme da Marvel, que tá todos os Vingadores ali, todos os super-heróis descendo do topo de um prédio muito alto de elevador, e deu, né? Capacidade máxima do elevador já foi atingido e o incrível Hulk queria entrar e não dava, não dava para entrar, porque senão o elevador colapsaria. Então é uma comparação aí cinematográfica com essa figura, essa analogia do trigueiro e do exemplo do elevador. É bem o que estamos fazendo com o planeta Terra. Estamos ignorando o cálculo do engenheiro projetista, quem? Deus, Alá, enfim, o nome que se der, o criador, o arquiteto, o designer universal, o criador inteligente de tudo. Estamos desrespeitando o cálculo dele e aí o risco de colapso é real, né? É concreto. E é legal, muito, muito interessante sempre trazer o Chico e a simplicidade poética dele, não é? Dessa obra aqui, muito singela, chamada Compaixão, que ele fala: compadece-te da mata em tempos de incêndios, não é? Agora, em tempo de inverno aqui na Europa, não dá um tempo. Compadece-te da mata, não lhe ateis fogo inútil, ela é a fábrica generosa do oxigênio que respiras, né, Carla? Diga aí, minha amiga.
Uhum. É. Uhum. É. Parece uma distopia, né? É verdade, minha amiga, é verdade. Não é fácil. Mas assim, sabe, Carla? E eu coloquei como missão pessoal, sabe? E por consequência, nós, de todos nós, a gente valorizar os exemplos de contracultura que existem mundo afora. Tem muita gente pensando e vivendo diferente, fora do sistema. Aí eu penso, né? Por um lado, a gente está acabando com o planeta, por outro, tem muita gente que está construindo uma ideia nova. Então vai chegar um ponto em que talvez a destruição entre num platô, pare de crescer e comece a regenerar, ao mesmo tempo que os exemplos de contracultura se disseminem. Sabe? Eu tento me abraçar essa ideia, sabe, de futuro, as utopias, ecotopias. Utopia não é nada impossível, irrealizável, é projeto, projeto. É, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. É, sabe, eu já vou passar a palavra para Ana Paula. Eu falo muito nas palestras por aí de uma crise que eu resolvi denominar de crise do triplo I. E aí, Carla e minhas amigas, eu acho que é o quádruplo I. Eu vou começar a tratar de quádruplo, porque a ignorância involuntária, a gente aí tem o trabalho de levar conhecimento para eles, né? A voluntária, que essa aí já é complicada. Aí, por que que ignora voluntariamente? A indiferença, já são dois Is, a inação, e aí eu vou acrescentar o quarto I, que é a imaturidade. Eu acho que é um quádruplo I, sabe? Esse é o grande inimigo quádruplo a ser vencido, que a imaturidade é gigantesca. É gigante, e de todas as idades, tá, minhas amigas? Dos 10 aos 90. Eu vejo senhorzinhos, senhoras aqui, de longa idade, fazendo cada coisinha, sabe? Que eu fico pensando, minha amiga, meu amigo, passou pela vida até agora e, puxa vida, não está se dando conta de certas coisas, como jogar um toco de cigarro, que é que eles chamam biata, jogar num jardim, numa floreira, jogar um resto de lanche em qualquer lugar no plástico, enfim, sabe? Pessoas assim eu vejo fazendo, enfim. A seara é gigantesca. E não vamos desistir, de jeito nenhum. E Ana Paula, diga aí.
Ah, sim, partilha, partilha. Isso aí. Muito bom, minha amiga, muito bom. Fala lá, meu querido amigo Miguel. Uhum. Boa. Exato. Perfeito. Sem utilitarismo, né, Miguel? Sem interesses, né? É porque é um ser vivo. Acabou. Pronto. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Utilitarismo é uma palavrinha também, é um palavrão, na verdade, né? No Brasil, nós chamamos algumas palavras, chamamos palavras de baixo calão palavrão. E utilitarismo é um palavrão. Nesse sentido aqui, nesse contexto, é um palavrão. Que mais? Diga. Isso. Isso aí, isso aí. Fecha com chave de ouro a chamada de atenção do Miguel. A gente olha para a floresta com o olhar do lenhador. É isso aí. E se continuarmos assim, né, minhas amigas? Faltou o fechamento de aspa ali. Olha o detalhista do Roberto aqui. Bye bye Kardashev. Bye bye Kardashev. Vamos trazer um rapidinho aqui, tá? A gente já está encaminhando para o final. Trazer um pouquinho de astronomia para entender para onde é que a gente está indo. Quem é o Kardashev, tá? Nikolai Semyonovich Kardashev. Ele é um astrofísico, foi, né, um astrofísico russo, diretor de entidades lá afins da astronomia, um radioastrônomo, foi um radioastrônomo poderoso e focado na busca de inteligência extraterrestre. Então ele inventou uma escala, tá? Uma escala de para classificar civilizações. Então, como é que é essa escala? Primeira escala é a tipo um, tá? E essa escala ela varia de zero até um, tem 0,1, 0, tem todo um cálculo, toda uma inteligência de conta. Então, não é tipo um, ou seja, podemos estar no tipo 0,5, sabe? Então, a tipo um é a civilização que utiliza toda a energia do planeta. É uma civilização tão, entre aspas, avançada tecnologicamente que utiliza toda a energia do planeta. E tem a civilização do tipo 2, que ela, depois de ter exaurido a energia do planeta, ela usa toda a energia da estrela emitida pela estrela do seu sistema. É como se a gente usasse aqui a energia do Sol, né? E a civilização, isso, imagine na linha do tempo, isso é uma civilização que dure muito, uma eternidade. Tipo 3, a civilização do tipo 3 é aquela que utiliza a energia da galáxia inteira para mover as suas máquinas, as suas tecnologias, o seu estilo de vida. Vê que doideira, tá? Vê que maluquice, é uma escala dele que ele inventou.
Nós estamos a caminho aqui ainda, claro, né? Tipo um bem no início ali ou nem tanto no início do tipo um. Só que, do jeito que vai a coisa, é óbvio que possivelmente não chegaremos a uma civilização de tipo 2 nem tipo 3. Então, assim, é uma ironia, um humor negro aqui. Se continuarmos assim, bye bye Kardashev, não é? Nós vamos ficar em algum ponto ali de 0 a 1 na civilização de tipo um, esgotando os recursos do planeta. E aí, olha a cara dele aqui, ó, do Zygmunt Bauman. Eu não sei se essa imagem é de inteligência artificial, se é uma foto dele mesmo que pegaram. Ele é o Zygmunt Bauman, tá? Filósofo polonês, se não me engano. Ele diz o seguinte, que numa sociedade agorista, aquela que só pensa no agora, no efêmero, no consumo, no imediato, não liga para o amanhã. O impulso é menos acumular e mais descartar e substituir. A tal da obsolescência programada, o plástico de um uso apenas. É tudo, né? Tudo. A roupa, a moda, comprar e depois descartar. Essa é a sociedade agorista, sabe? Ela, além de acumular, ela tem a ideia, a filosofia muito mais destacada, conforme o Zygmunt Bauman, de descartar e substituir, como se o planeta tivesse uma estante de supermercado infinita, né? E com reposição infinita de bens. O Ana Paula e Miguel bem a premissa, né? Eu acho que é isso. O Trigueiro que fala isso, né, Carla? Não tem lá fora. Não tem lá fora. É isso aí, é isso aí. Falar nisso, eu tenho que me lembrar amanhã de eu preciso ir na loja correndo para comprar o meu iPhone 17, que eu vou trocando, né? Eu vou trocando do um para o 2 para o 3 para o 4 para o 5. Preciso me atualizar e comprar, trocar de carro novo, trocar o carro também, trocar o carro novo, uma caminhonetona. Nada contra quem tem carrão e iPhone, tá? Pelo amor de Deus, só estou sendo irônico para mostrar que a gente quer descartar e substituir. Descartar e substituir. O Trigueiro fala, ele é genial nisso aqui. Ele trouxe a lei do inquilinato para tratar de antropoceno e ecologia e ecocídio. Eu não sei para os amigos de Portugal se é o mesmo termo, inquilinato. É a lei que regulamenta as rendas, tá? Para quem mora em Portugal. Que regulamenta direitos e deveres de quem arrenda e dos senhorios, tá? Essa é a lei do inquilinato que o Trigueiro fala. A lei do inquilinato determina a obrigação do inquilino, do arrendatário, de devolver o imóvel, no mínimo, nas mesmas condições em que se apropriou do espaço. Tem que dar uma pintadinha, tem que conservar, tem que deixar tudo bonitinho, deixar tudo certo, funcionando, né? Essa é a lei do inquilinato. O Trigueiro falando, tá? É genial a comparação dele. A lei do inquilinato planetário é um pacote de missões nossas enquanto encarnados. E essa lei poderia ser resumida da seguinte questão: da seguinte forma, em que condições devolveste o planeta que não te pertence? Em que condições vais devolver aí a região onde vives, sabe? A natureza, o espaço natural, a biodiversidade que te cerca e que não te pertence, e que é uma renda, que é um aluguer, que é um aluguel. Que fizeste pela casa planetária que te abrigou com tanto amor? Pergunta o Trigueiro. Esse planeta está pronto para nos oferecer vida em plenitude. Nós, entretanto, estamos malbaratando a casa em que vivemos, sem que sequer tenhamos escritura, propriedade do imóvel. Nós não temos. Nós somos inquilinos, arrendatários. E aí, por exemplo, uma pessoa que joga lixo na rua não percebe que a rua é parte de algo maior que nos acolhe. Casa planetária é nossa. E nós vamos prestar contas. Bom, já estamos, né? Né, Carla? Né, turma? A gente já está prestando, a natureza está cobrando. Olha aqui Portugal, né? Que chove há não sei quantos dias, vento,
Parece que abriram a sala de espera do doutor, do psiquiatra. Tinha um monte de gente ali, de irmãos com depressão para serem tratados. Abriram a sala de espera e de semana em semana estão liberando uma tempestade que se chama aqui depressão, não é? E estão dando nomes a elas. Então é a depressão Carla, eu já perdi a conta. Depressão Joseph, depressão Christine, depressão Leonardo. Tem nomes, tá? Tem nomes. Então parece que abriram o consultório psiquiátrico e estão liberando os deprimidos climáticos por conta da nossa ignorância da lei do inquilinato, não é? E aí o Trigueiro fala de um concurso existencial. Ele diz que nós, espíritas, e eu acrescento os não espíritas, né, tem, portanto, motivos para prestar mais atenção na atualidade hoje. Se experimentamos um período de transição, se existe o tal mundo de regeneração para começar ali século que vem, e não daqui a muito mais tempo, se experimentamos esse período de transição, convém então não desperdiçar tempo e energia. A atual encarnação é o nosso vestibular, ou Enem espiritual. Para quem mora em Portugal, não sei se vestibular é o mesmo nome, eu não sei, me corrijo até, eu acho que nem existe. Existe concurso para entrar na faculdade em Portugal? Eu completo ignorante nesse sentido. Prova de ingresso. Ainda bem que o Miguel está aí para me salvar. Prova de ingresso. A nossa encarnação hoje é uma prova de ingresso. E não dá para desperdiçar tempo e energia nessa prova de ingresso. Para nós, espíritas encarnados, diz o Trigueiro, é hora de provar aqui, nesse lugar turbulento, de intolerância, racismo, sexismo, especismo, xenofobia, os nossos valores espirituais. Nós estamos, é acréscimo meu, estamos em plena corrida existencial e comunitária. Eu que adoro correr, por isso que eu coloquei essa fotinho aí da turma na linha de chegada. Nós estamos numa corrida e temos que chegar na linha de chegada e mais, viu? Não só isso. Se alguém sentir cãibra no caminho, se alguém sentir dor, tiver com dificuldade para completar a prova, nós temos que ajudar a chegar na linha de chegada. Temos que fazer isso. Então, assim, a esperança nunca morre, desde que acompanhada da ação, né, da sua irmã ação. Nós ainda temos uma janela de oportunidades para reverter o ecocídio em andamento? Temos. E o Trigueiro traz uma fala de Kardec, não é? Quando fala sobre os flagelos destruidores. Kardec reflete: não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, enfim, nas técnicas agrícolas, né? No estudo das condições de higiene, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Claro que tem. Claro, está tudo aí, está tudo à disposição. Está tudo à disposição. E a gente tem que abrir espaço, então, para essa turma que tem essas tecnologias à disposição, que querem fazer algo pelo planeta, limpar esse sistema maluco e criar um novo, que tem que criar um novo, né? Esse que está aí não tem jeito. Abrir espaço para eles. Abrir espaço, sabe? De fala, de trabalho, para quem tem esse conhecimento e que está trabalhando por isso, não é? Aí, nesse sentido, tem uma obra aqui que eu não li ainda, tá? Não li, não consegui ainda, chamada Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Olha só, vê se não faz sentido com isso que o Trigueiro falou. Ele disse que o inferno dos vivos não é algo por vir. Se há algum, é este que já existe aqui. O inferno que habitamos todos os dias, que formamos estando juntos. Há duas formas para conviver com isso. Olha só, não é para ter desesperança, pelo contrário, tá essa fala dele. Duas formas para conviver com isso. Aceitá-lo e viver como parte do sistema arruinado, capitalista, da Matrix, do inferno, até deixar de vê-lo, não é? E aqui é a esperança, buscar e reconhecer quem e o que em meio a esse inferno não é inferno, não faz parte dele, não quer fazer parte dele, fazer durar essa criatura, sabe? Dar-lhe espaço para essa criatura, para esse irmão, para essa irmã, para essa entidade,
para esse governo que pense assim, dar-lhe espaço para que ele trabalhe para desconstruir o inferno. Perceberam? É muito legal. Eu tô louco para ler essa obra completa para ver se tem mais. Deve ter mais pérolas assim ali dentro, não é? Mas essa aqui é uma. É reconhecer, sabe? É não estar resignado com isso, reconhecer quem está se movimentando, como nós aqui do Amave, não é? Do Amave, outros tantos, aí, milhões de exemplos aí mundo afora, e dar espaço para eles. E aí tem a urgência da educação para a paz. Deixa eu ver que horas são. Tá, estamos quase no fim. A urgência da educação para a paz e o domínio dos desejos. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o antropoceno e o ecocídio que o Trigueiro traz, tá? E está nessa obra aqui que eu mencionei antes, que vai ser estudada lá pelo Grupo Amave Brasil. E vocês estão convidadas, quem quiser participar. O horário só é que é chato, não é? Porque é 19 horas no Brasil, 22 horas aqui, quando chega o horário de verão, 23. Mas estão todos convidadíssimas, né? Ecologia profunda. Fala aqui, a educação está a preparar os jovens para exercerem as profissões que fazem parte desta, uma sociedade tecnologicamente altamente exploradora e ecologicamente desastrosa. É uma constatação que está nessa obra e me parece que talvez faça sentido, né? Será que as universidades, faculdades não estão preparando as pessoas para atingir os seus objetivos de, sabe, de propriedade, de materialidade e menos a parte ecológica? Eu acho que sim. Eu falo que acho porque eu não posso falar por todas, não é? Mas pelo que eu vejo por aí, pelo que eu percebo no meu universo observável, parece que sim. Parece que sim, a educação está preparada para isso. Por isso que eu estou correndo atrás, viu, gente? Batendo as portas das escolas, aí, dos politécnicos, insistente e chega a ser incômodo de chato, batendo, e muitas estão abrindo portas, tá? Muitas, para fazer essas falas aqui e lá, para ver, enfim, para ver se alguma coisa acontece em termos de consciência, não é? E aí, nesse sentido, é hora de rever o Barçanufo. Eurípides Barçanufo, um espírita brasileiro genial e, assim, um espírito, uma personalidade que trabalhou muito pela educação. E ele criou uma metodologia de educação. Eu não sei no detalhe, eu não sou, né, conhecedor profundo dos sistemas educacionais, muito superficial, mas, assim, a metodologia de ensino dele está até hoje espalhada por aí, no Brasil, em algum canto, sabe? E é maravilhosa, porque ela observa essas conexões, formação ética e moral das crianças, conexão com a natureza, conexão com o universo. É um barato, é muito legal. É hora de rever o Barçanufo, né? E aí tem o Paramahansa Yogananda, lá da sabedoria hindu, nessa obra aqui que é muito interessante, Eterna Busca do Homem, ele fala, não é? E aqui está uma das causas do antropoceno e do ecocídio. Ele fala: quando eu realizo um desejo, o homem fica feliz. Quando não, fica infeliz. Olha o I de maturidade aqui. Quando não está contente nem triste, fica entediado. Minhas amigas, o tédio, meu amigo, o tédio está espalhado por aí. A gente percebe, principalmente nos miúdos e nos pré-adolescentes. Eu percebo isso, sabe? O tédio e ao mesmo tempo que a gente precisa da energia deles. E segue aqui ele. Quando se livra o homem das três anteriores, ou seja, de ficar infeliz, ficar entediado quando não realiza um desejo, ele fica em paz. Ele fica em paz. E é isso que a gente precisa. Cuidar, educar nossa ambição, né, os desejos, enfim, para atingir essa paz, não é? E aí, ó, isso que eu falei, o caminho passa pelas ilhas de contracultura para dar tem esperança, tem muita coisa acontecendo. Eu quero me dedicar onde for possível para pesquisar essas ilhas, sabe? Esses países, micropaíses que estão fazendo coisas diferentes. E o Trigueiro fala isso. Qual caminho vamos seguir? São escolhas individuais e coletivas. O Kardec aponta o caminho. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. A fazerem com que reinem entre si caridade, fraternidade, solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral e que deem paz, não é? E que para que isso aconteça, devemos praticar
a sabedoria, né? E a Carla falou, né? Dos irmãos aí das religiões de matriz africana, dos povos originários, resgatar essa sabedoria aí urgente, não é? Livro dos Espíritos, Taoísmo, povos originários, budismo e por aí vai, são tantas, tantas. E o Trigueiro, viu, Carla? O Trigueiro, esqueci de te falar quando você trouxe essa contribuição muito boa. O Trigueiro fala isso toda hora, viu? Como exemplo. Como os umbandistas, os religiosos de matriz africana respeitam, têm uma relação diferente com a natureza, com as cachoeiras, com as entidades. E o Trigueiro toda hora fala isso. Toda hora fala isso. Então a gente tem que resgatar isso. E é por isso, sabe, minhas amigas, que eu caiu como uma bomba na minha cabeça assim a ideia do ativismo filosófico. Tem que ter o ativismo filosófico, sabe? Tentar entregar para aqueles que são ignorantes, não é pejorativamente falando, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Aqueles que são involuntariamente ignorantes, desconhecedores, tentar entregar na melhor das maneiras, da maneira possível, essa sabedoria toda. E isso eu acho que é ser ativista filosófico, sabe? É isso que eu quero fazer. É isso que eu vou tentar fazer, apesar de todas as limitações. Precisa ter o ativismo filosófico. E me desculpem se eu já mostrei isso aqui em algum momento, tá? Mas esse aqui é o primeiro de vários exemplos de contracultura que eu quero trazer para vocês. Para mostrar que tem esperança, tá? Existe dinheiro e nem política. Nessa sociedade experimental, as decisões são tomadas de forma comunitária, sem um sistema tradicional de governo. Como posses e dinheiro simbolizam poder e status, aqui não existe lucro ou salário formal. E a terra e os bens são coletivos e pertencem a toda a comunidade. As crianças têm uma educação livre e personalizada, onde exploram as suas habilidades sem a pressão de notas ou exames tradicionais. Essa cidade foi fundada para que o trabalho não seja mais uma maneira de ganhar a vida, mas sim uma forma de se expressar e se desenvolver. Ao mesmo tempo que serve a comunidade como um todo. Essa comunidade sustentável, que abriga mais de 50 nacionalidades, foi criada para promover a unidade humana, sem diferenças ou barreiras culturais. Essa cidade é Auroville, uma sociedade alternativa baseada na harmonia, cooperação e espiritualidade. Um experimento social fundado em 1968 aqui na Índia, e que até hoje estuda e se desenvolve para que um dia possa se tornar a cidade que o planeta precisa. Aqui na Viram que bacana? Não sei se o áudio ficou legal. Se não ficou, me digam que eu coloco lá no grupo, tá? Esse é um dos tantos exemplos, tá? Tem um site, inclusive, que eu ainda não tive tempo de explorar, um site da cidade mesmo, dessa experiência social, que tem ali muita informação. Eu quero explorar para ir trazendo aqui e outros lugares assim, essa ideia. Ver que é uma ideia interessante, né? Totalmente fora do sistema, tolerante, várias religiões ali convivendo em paz, educação. Puxa vida. Se um mundo de regeneração, sei lá, deve ter características assim, né? Como essa cidade. Oi, terminamos. Terminamos, acabou aqui. Então, com esse exemplo aí de esperança, não é? Puxa vida, tem jeito, né? Tem jeito, né, Carla? Acho que a Carla abriu o microfone. Diga aí. Uhum, uhum. Isso. É.
É. É, e a manipulação de informações, né? As pessoas se assustam com essas ideias de solidariedade aberta e tal, que pode ter mil nomes, não é? Mas as pessoas se assustam, elas compram a ideia de que isso é um fantasma, de que vai, enfim, sequestrar a liberdade. Calma, gente, é buscar informação, sabe? De coração aberto, né? Isso. É, isso. Exato, exato. E enquanto o sistema bombardeia isso, o sistema segue trabalhando, não é? Trabalhando, puxa vida, na ala mais conservadora. Veja esses. E por favor, eu vou passar rapidíssimo sobre esse tema, não é nem para entrar para baixar as vibrações, mas vejam os escândalos envolvendo as questões da sexualidade nas alas conservadoras. Vejam a problemática do mundo digital, as plataformas digitais, as grandes redes digitais que têm um sistema de controle péssimo, que permite que ali fluam assuntos dos mais umbralinos possíveis e imagináveis. Ou seja, esse é o sistema do mundo livre, entre aspas, entre 400 aspas, né? Enfim, um mundo novo é possível. Isso é que a gente tem que ter em mente, não é? É possível. Fala aí, minha amiga Ana Paula. E aí eu abro para. Ah, deixa eu dar boa noite para Sara, que entrou aqui no finalzinho, Sara, minha amiga. Amanhã, bem-vinda, tá? Amanhã eu me comprometo de mandar para ti. Eu sei que tens pouquíssimo tempo, a Sara. A Sara tem uma rotina de trabalho fortíssima em Covilhã. Covilhã eu guardo, agora me esqueci, Sara. Mas amanhã eu mando para você o link dessa gravação aqui para você assistir, tá? Vale a pena, vale a pena. Fala aí, Ana Paula. Ah, desculpa. A Rosalva vai sair. Rosalva, obrigado por estar aí, tá? Eu sei que não é fácil para ti também. Gratidão, tamo junto, tá? Força aí. Diga aí, Ana Paula, desculpa, te cortei. O Stedley, vou colocar no chat. Eu vou colocar aqui para ti, Ana Paula, no chat. Na pandemia, né? Eles fizeram um trabalho maravilhoso, eles entregaram muito alimento para quem não tinha como sair de casa e são assim demonizados, né? São demonizados.
Isso, isso aí. Isso. Nossa, perfeito. Hum, fantástico. Isso aí. Obrigado, minha amiga. A Carla comentou que no Ceará, um estado do Brasil, também teve uma experiência assim, de uso de uma moeda, né? Diferente, enfim, e o Banco Central vetou, né? Vetou. Uhum. Fantástico, fantástico. Uhum. Exato. Sim, isso, isso aí. Muito bom, minha amiga. Muito bom. É isso aí. Eu não quero alongar, cansar muito mais. Pô, a Milena foi heróica, né? Permaneceu com a gente aí até agora, mesmo com tantos compromissos, né, Milena? Obrigado. Presença, sim, sim, sim. A presença da Milena dá uma sustentação espiritual aqui que eu sinto. Eu sinto. Obrigado, gente. Então é isso, né? Encerramos. Obrigado aí, Sara, por estar aí, Miguel, Carol, Carla. Vamos em frente, Ana Paula. Obrigado, gente. Vamos em frente. Nos vemos em breve aí. E qualquer coisa,
pelo grupo do Whats, a gente dá a mão um pro outro. Um abraço para todo mundo. Até.